puxa vida, o Zete está trabalhando lá dentro. A Pois é, missão do pois é. Zete, então, é gestar goleiros do São É. Paulo que vão um dia chegar à seleção brasileira. Tá fácil. Tá fácil. Missão tranquila. Mas falar um pouquinho do que você Sim. está achando desse período do Zubeldia no time, trouxe coisas novas, o clube está num novo momento agora, depois do título da Copa do Brasil, e como é que você vê essas três frentes, né? Porque será que dá para... Até quando que vai dar para levar essas três frentes? Esperamos que até o fim, né? Mas a gente não sabe. Eu tive alguns momentos lá no CT Barra Funda. A gente não tem muito essa conexão, né? Porque eu fico lá em Cotia, eu tenho uma transição que eu faço dos goleiros de Cotia para o profissional, né? Junto com o Otávio, que é o treinador de goleiro. O Márcio está lá também. Interessante, né, Zé? Tipo, só, desculpa te interromper. O Zubeldia não trouxe preparador de goleiros. Isso. Então, o Márcio e o Otávio já estavam, né, Zé? Sim. Porque, assim, por exemplo, o Crespo trouxe preparador de goleiro. Muitas vezes, a maioria das vezes, o técnico traz. E no Zubeldia não trouxe, então são os mesmos profissionais que estão lá. Né? E a gente tem uma conexão muito boa, assim, de passar as informações. Né? Então, o que acontece lá em Cotia, eu estou diariamente, né, com todas as informações dos atletas, desde o que faz de musculação, de treino, do que é feito em campo, com todas as... Hoje nós temos categoria com 8 anos, tenho 2 goleiros de 8 anos de idade. 8 anos? Caramba. Eu falei a mesma coisa, quando chegou eu falei, 8 anos? Vai ter que ter... O nome Yang, eu tenho 8 até 20 e pouco, né? Do 8 até... São até 20, né? Até 20. É porque nós temos 10 categorias de sub, né? Sub-10, sub-11, sub-12, vai, pula a sub-18, né? Que não existe, e aí sub-20, né? Que é sub-17, sub-20. E são 4 goleiros, de 3 a 4 goleiros por categoria, né? Lá embaixo a gente sempre segura um pouquinho mais, porque são meninos que a gente vê a evolução ainda. Aí tem que fazer o estudo, né, da biometria, né, que é ver a altura, enfim. Mas é um negócio gostoso assim de você ver a passagem. Eu vou indo para 4 anos lá, né, de trabalho. Então você vê a passagem dos meninos, né, que começaram e como que eles chegam no profissional, né? Isso que é o importante, é como você entrega. Mas não adianta você entregar e não ter o feedback do profissional, né? Que é o caso do Otávio, né? Então, eu mando ele para lá, mas ao mesmo tempo os goleiros que estão lá, que é o Rafael e o Jandrei, são de outra escola, né? Eles são de outra formação. Eles têm outra... Inclusive, cada um é de um estilo muito particular, muito diferente um do outro. Né? Diferente. São posicionamentos, saída do gol, enfim. Mas como que você vai tirar isso de um goleiro que tem 35 anos, o outro 32? Não tira, já está formado, é aquilo e beleza. Agora, os meus, eu consigo tentar implantar essa filosofia do goleiro do São Paulo, não é o goleiro do Zete, é o goleiro do São Paulo, né? Porque tem muita coisa do Rogério, tem muita coisa do Valdir Pérez, né, tem coisa do Gilmar, né, minha, tem bastante coisa. E esse olhar eu tento passar para os meninos. Se eu vejo que está fazendo alguma coisa do futebol alemão, porque é um absurdo que você vê o goleiro fazendo futebol inglês, os caras vêem a internet, eles querem, no dia seguinte, estão imitando o goleiro da Inglaterra. O Neuer, não sei o quê. Falei, peraí, você está fazendo aula particular? Eu brinco com ele. Você está fazendo aula particular ou está treinando no quarto? Porque aqui a gente não faz isso, né? Mas dá um exemplo de alguma coisa que você viu num dos goleiros que está fazendo. X, vamos falar. O X do... O X é futebol de salão e handball. Que é o X? O X é o cara... a gente fala enfrentamento 1 a 1. O atacante sai, vai enfrentar o goleiro, o cara abre o braço, a perna e se joga. É isso. Aí eu brinco que o X é assim, é você pegar uma cadeira e colocar no meio do gol. Se o atacante finalizar, acertar a cadeira, ele errou, porque bateu na cadeira. O goleiro fazendo o X é a mesma coisa. Ele não fez a defesa, o atacante que errou. Enquanto você usar a mão, você está enfrentando o atacante e você enfrenta o atacante com as mãos para fazer a defesa, aí você fez a defesa. Porque os caras fazem isso para resolver um problema. Essa leitura é o seguinte: os goleiros ingleses, eles são muito bons, são muito rápidos, né? O
os alemães também, vamos pôr assim, eles são altos e resolvem o problema. O goleiro brasileiro, o goleiro do São Paulo, mas o goleiro brasileiro, ele resolve o problema e cria um problema para o adversário. Essa que é a definição que a gente passa lá. O goleiro do São Paulo resolve o problema, segura a bola, é técnico e dá um contra-ataque. Eu quero que isso aconteça na defesa do goleiro, né? Isso eu insisto. Isso eu cobro. Eu falo para eles, façam e errem. Porque se você errar, você fala assim, ó, o Zé te pediu para fazer isso. O Zé quer que eu faça isso, que eu segure a bola. Mas eu sei quando ele faz o movimento e escapa, mas ele fez o movimento correto, para mim está ótimo. Porque no profissional ele vai levar todo esse... como fala? Essa memória. Essa bagagem, né? Ele vai memorizar esse movimento e no profissional, uma bola, ele vai fazer... O cara vai olhar e falar, caramba, esse goleiro segura a bola, é diferente. Né? Então é isso que o X, nós temos os melhores jogadores saem do futebol de salão, os melhores jogadores, mas os goleiros não são os melhores. Então, com 11 anos de idade, a gente tem uma parceria com São Paulo, né, com alguns clubes aí, que os meninos jogam futebol de salão. Até os 13, o pessoal libera. Porque eles fazem 2 vezes, 3 vezes por semana, né, lá em Cotia. A gente não pode exceder a parte física desses meninos nessa idade, porque senão dá overdose, né, de treino, porque ainda ele faz natação, ele faz inglês, ele faz terapia e joga futebol. Né? E tem pai que às vezes acha que o menino tem que fazer um personal, porque não está bem ainda, tem que ser melhor do que o outro. Ele pode até ser melhor com 12 anos. Só que quando chegar com 15, 16, aí ele está com esgotado. estafa. Tá esgotado, ele não quer mais nem saber do esporte. Isso acontece. Nós temos uma estatística do futebol hoje. Não dá 3% dos meninos que começa com 12, 11 anos, ele não chega no profissional, para você ter uma ideia. Isso é feito lá já há muito tempo. Só 3% chegam. Chega no profissional. Chega com qualidade. O restante fica no caminho, desiste, não consegue, é muita pressão, é muita cobrança. Então, lidar com os pais também é importante. A gente faz 2 reuniões por ano com cada categoria, com os pais, pai e mãe, às vezes. Né? E explicar, ó, teu filho está aqui, tem 12 anos, ele treina assim, pai, pelo amor de Deus, não dá treino extra. Né? Tem cara que põe em academia mesmo, ou contrata um cara para em casa dar treino, porque é diferente. Né? Então, é complicado. E o goleiro é isso, o goleiro, com 11 anos, eu tiro do salão. Eu peço para o pai, se ele quer jogar futebol de campo, por quê? Com 12, o gol tem 2,20 por 5 e alguma coisa, assim. É menor o gol. E joga 9 contra 9. 13 anos já entra... 13 anos é normal. Campo aberto, trave normal, aí ele perde a referência. Eu tenho que corrigir esse menino, leva um ano para você ensinar o menino sair do salão e entrar no campo. Né? Então, é difícil essa relação. E você está no campo preparando, você está lá dentro, mão na massa, tá? Não é só dando diretriz, não. Não. Eu participo, hoje nós somos em 6 preparadores, né? Eu tenho um supervisor que roda comigo em todos, porque é muita gente, é muito treino, tem 8 campos lá, não dá, né? Nem com moto eu ia conseguir. Mas a gente divide, filma, né? Eu filmo o treino, o aquecimento, quando eu posso, eu passo nos campos, né? Fico acompanhando, eu filmo bastante os movimentos dos goleiros, e aí eu reproduzo esse filme para os goleiros, chamo lá, vamos fazer isso, vamos melhorar assim. O próprio jogo, eu coloco uma câmera no goleiro na lateral. Eu gosto de ver o goleiro no movimento dele só lateral, dentro da área grande. Certo. Né? E eu tenho a filmagem nossa, né, do São Paulo, que é o campo aberto. Mas eu consigo melhorar o goleiro só com
com aquela visão lateral. Que Movimentação. aí eu sei aonde ele está, né? Se ele fez o movimento certo, mas ele tomou um gol. Mas tomou o gol porque não sabe fazer aquilo ou porque fez e errou, né? Então tem... aí ele senta e tenta... Legal, é gostoso. legal. Não, muito legal. Ah, Não. enfim. Perguntar um negócio, ainda sobre goleiro. Porque jogador de linha, às vezes a gente tem um padrão dos problemas do jogador brasileiro hoje. Tem muito pouco cara que dribla, ou tem não sei o quê, tarará. De goleiro tem isso? Uma grande qualidade de um goleiro dessa turma que está lá com você e um problema que tem, quer dizer, um padrão de comportamento deles? Ou cada um tem uma deficiência e um... É que cada um vem de uma cultura diferente ou de um biotipo, né, físico. A gente sabe, a gente fala isso, não dá para fazer os mesmos goleiros, né? Fisicamente, assim, e na parte cognitiva, eles mudam muito o comportamento. Agora, é legal que quando vai para o Muricy, né, por exemplo, pegar esses goleiros já do 20 e do 17 eu mando muito goleiro do 17 para lá. Porque quando o Otávio precisa de um goleiro, que nem essa viagem que o São Paulo, né, faz na Libertadores, leva 3 goleiros. Aí fica só um. E os reservas têm que treinar. Aí vai precisar de mais um goleiro. Aí eu mando um goleiro de Cotia para lá. Normalmente eu mando para justamente viver esse lado profissional. Talvez não seja o melhor goleiro. Certo. Né? Mas quando existe a situação de... Rafael foi para a seleção brasileira. Ficou um mês, né? Quase um mês. Aí eu mando o melhor. Porque aí ele vai conviver um mês e vai ter a rotina, vai para o banco, né? Vai participar no Morumbi. Aí muda um pouco essa característica do goleiro. Eu falo isso porque assim, o feedback que eu tenho do profissional são... Mas não é só goleiro, o pessoal da linha também é muito bom. Os meninos vão, assim, em termos de respeito, sabe, de união, de participar, vai com uma outra estrutura, não é o menino que apronta ou dá problema, ou, pô, não quero mais esse garoto aqui porque deu problema, não. Eu acho que essa disciplina ela está muito, muito ligada mesmo lá na base, né, em Cotia. E pelo feedback que você tem, o Rafael e o Jandrei são receptivos para os moleques? Como é que eles tratam? Muito. Os dois? Nossa, os meninos quando vão lá, eles ficam encantados. Todo mundo quer ir pro profissional, né? Sempre. Mesmo para treinar um dia, para ser sparring, que a gente chama, né? Porque você vai treinar. Aproveita tudo lá, né? Que tem de legal, tudo. Aí os meninos voltam com luva, né? Então, pô, mas eles falam muito bem, eles respeitam muito os garotos, né? Eles elogiam, né? Fala também do que precisa. Os meninos precisam um pouco mais disso, ainda está verde. Então a gente tem esse feedback, Zé, que eu acho ótimo. Nesse período que o Rafael ficou na seleção, o Jandrei teve momentos de instabilidade, críticas e tal. Nessas horas você é chamado para interferir, para conversar, para atuar ou não? Não. Não. Não, eu sou totalmente Cotia, Tá. né? Eu sou base, não tenho essa autoridade para chegar e falar alguma coisa. A não ser que o treinador de goleiro peça uma opinião. Que ele sempre fala comigo, né? O Rafael tomou um gol, o que você achou? Como que foi? Aí eu passo minha visão para ele, sempre no lado, né, positivo, tudo, ou do Jandrei da mesma forma, né? E até o Daniel, o Alves lá, como chama? Felipe Alves? Felipe Alves, né? Que estava aí, que eu já estava no São Paulo. Mas eu sempre passo nessa visão, você pode fazer isso, né? Você pode talvez melhorar mais nesse quesito com o atleta, mas quando ele pede, né? Eu não sou de, precisa fazer isso porque tá... Não.